Pessoal, então, mais uma vez, nós vamos se reunidos aqui hoje, né, para nós conversarmos um pouquinho sobre controle social, né? Antes de nós iniciarmos a nossa oficina aqui, eu queria passar a palavra primeiro para o chefe, depois para o Jackson, primeiro para o Elias, depois o Jackson, presidente do conselho. Bom, gente, boa tarde para todas, todos. Eu não vou levantar não, porque eu já sou uma pessoa de idade, então eu já não tenho mais joelho para ficar em pé tanto tempo. Enfim, na realidade, só dizer que a gente continua, acho que é muito emblemático a gente conseguir manter um rito de capacitação de trabalhadores, trabalhadoras, do controle social que tem sido tão atacado nos últimos tempos. Nós vimos aí conselhos importantes, né? Conselho Nacional do Idoso, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o próprio CONANDA, né? O Conselho Nacional de Assistência Social, numa resistência tremenda para continuar funcionando e exercendo a sua função fundamental, o Conselho Nacional da Mulher, né? Então, assim, e é emblemático a gente conseguir fazer, né? E não é por mérito da gestão, não, é por mérito da articulação de um conselho que tem compromisso, de trabalhadores e trabalhadoras, e de uma gestão que tem compromisso também, para a gente poder entender esse momento como um momento de capacitação, de qualificação, sim, mas também como um momento de resistência, né? Exercer o controle social hoje é uma atividade de resistência, né? E falo isso com muita tranquilidade de quem hoje está em duas instâncias, óbvio, representando um conjunto, mas de estar na CIB e estar na CIT, quem acompanha as reuniões da CIB e da CIT, né, sabe o que tem se colocado para o controle social. Então é muito importante a gente ter mais um momento desse de diálogo, de troca, de fortalecimento, sobretudo para a autonomia dessas instâncias fundamentais na lógica da participação social, no Estado democrático de direito, como nós, assim, a construímos, né, desde a Constituição Federal de 1988. Né, eu vejo aqui as organizações da sociedade civil, parceiras dessa rede tão importante que constrói o SUAS, que faz o SUAS funcionar cotidianamente, que a gente sabe também das dificuldades que a gente vem enfrentando hoje. Por exemplo, a gente sempre defendeu que essa rede tivesse completamente organizada, completamente regulada do ponto de vista legislacional, né, a partir de uma série de definições que nós construímos coletivamente para dizer quais eram as instâncias, quais eram as instituições, para a relação com os serviços, em várias esferas. E a gente vê hoje, por exemplo, não é segredo para ninguém que eu vou falar, quem acompanha o noticiário, instituições que nunca sequer passaram por essa lógica, recebendo bilhões, não é não, bilhões de transferência, né, completamente distante dessa lógica do controle. Uma época diziam para mim, Estela, mas vocês vão conselho, você vai capaz. Claro, conselho. Você foi em quantas reuniões do conselho? Eu fui em pouquíssimas. A gente tem que confiar em quem a gente designa para estar lá do ponto de vista da gestão, pela qualidade, pela capacidade que tem. A gente confia nas organizações da sociedade civil com as quais a gente se relaciona do ponto de vista do trabalho e da construção dessa política pública, né? Então, essa tarefa para nós não é nem um cumprimento de dever ou um cumprimento. Isso é, para nós, efetivamente, a materialidade dos compromissos públicos que nós temos com essa política pública e com outras políticas públicas. Agradecer a gentileza da Abigail e da Estela de estarem com a gente novamente, né? O Jackson, que é o presidente do nosso Conselho Municipal, a vice-presidente que está aí também, a nossa querida Amabile, tanta gente aqui. Eu estava contando aqui, eu falei assim, como é bom a gente ter a prática como critério da verdade na vida da gente, né? Estava contando aqui, eu tenho 11 ex-alunos meus sentados aqui nesse processo de capacitação, que são colegas de trabalho, né? Então, e eu fico muito tranquilo de estar sentado aqui, olhando no olho destes ex-alunos que são colegas de trabalho hoje, para a gente fazer esse diálogo.
Então, aproveitar bastante esse movimento de resistência. A gente tem estudantes aqui também. Desde quando eu era estudante, eu ia lá para saber o que é isso. Quem que é esse aí? Por que ele está votando nisso? Meu Deus, a pessoa vai votar nisso, fica quieto, estuda, a pessoa está votando certo, sei que não está entendendo. E é assim que a gente se forja profissionalmente mesmo. Não fosse todas essas instâncias e toda essa condição de participar desses processos em espaços democráticos, eu não sei se eu estaria aqui como teria forjado a minha vida profissional como eu forjei. Então, é mais um espaço importante de resistência, né, de um conjunto de pessoas e de segmentos que entendem sobre tudo o que é essa política, a sua transversalidade, o que está em jogo no seu fortalecimento, na sua continuidade e, principalmente, o que está em jogo na função, no papel, na responsabilidade de cada um e de cada uma de nós quando assumimos lá a função de ser conselheiro, conselheira municipal de assistência social e das demais políticas públicas e políticas de direitos que contam com essa ferramenta importante, né, de participação social. Então, que vocês tenham uma boa tarde de trabalho, tenho certeza disso, com a Abigail, com a Estela aí, é sempre uma referência para a gente, pessoas que eu acompanho há anos, eu brinco, a Abigail, Estela, a Abigail mais, a Estela depois, mas eu lembro lá das primeiras conferências, Abigail, que a gente ia, as conferências nacionais, eu faltei a uma conferência nacional de assistência social na minha trajetória. E a gente, das primeiras a gente era os menininhos recém-formados que carregava os papéis de relatório, a gente terminava de fazer relatório 6 e pouco da manhã, feliz assim, que a gente ajudou a fazer, né? Quando pedia para a gente pegar um papel e levar de uma sala para outra, aí a gente encontrava a Abigail no corredor, a Aldaísa, eu mesmo tropecei uma vez, caí olhando para a cara da Aldaísa, coisa mais ridícula na vida, mas era verdade, e são essas histórias, né, que me fazem respeitar esse espaço, me fazem entender como é importante que esse espaço esteja qualificado, que esse espaço tenha força para o exercício das suas atividades, o que requer compromisso, requer estudo, porque a gente sabe também, às vezes, que a gente, é ótimo, a gente deixa a comissão lá, e não, isso é compromisso de todas e todos nós. Então, acho que o caminho é esse, a gente trazer gente com know-how, que não é para ensinar, e eu já tive a oportunidade de 1 milhão de vezes estar em espaços com a Abigail e com a Estela, e não é um negócio de ensinar o que a gente vai fazer, mas muito pelo contrário, de nos provocar, mexer nas nossas contradições, né, deixar claros os nossos desafios, também apontar para a gente que possibilidades nós temos. Então, acho que é por isso que é tão importante. Agradecer, Karina, agradeço ao Hélio, mais uma vez, a cedência desse espaço da Guarda Mirim. A gente sabe a loucura que é para vocês ter que organizar o almoço das meninas e dos meninos aqui e logo depois mexer com tudo para a gente poder ter condição de fazer essa oferta que a gente está fazendo hoje aqui com todas e todos vocês. Então, agradeça ao Hélio, meu amigo. Karina também foi minha aluna, né? Tenho prazer de olhar e dizer que tantos aqui tiveram sentados e sentadas e a gente pôde trocar no seu percurso formativo. Bom, passar para o Jackson e que vocês tenham aí uma boa tarde de trabalho, né? Eu saio daqui a pouquinho porque eu tenho alguns outros compromissos ainda hoje, mas compromissos sobretudo de defesa da democracia. Jackson, boa tarde. Eu tenho que ficar de pé, né? Segunda fala do Elias, então eu tenho novo, sou jovem, vou ficar de pé. Então, na verdade, pensando um pouco aqui em todo o processo, né? Agradecer muito a presença de vocês para esse momento, que é um momento, vamos dizer assim, que foi difícil, né? Mas difícil de conseguir, que os conselheiros solicitaram, está no plano, né, do município. Então, e é um momento que vem justamente para fortalecer, é uma formação que vem, nós estamos aqui, aproveitando a presença da Abigail e da Estela, que nos trazem sempre grandes formações, grandes falas, né, grandes incentivos. Então, assim, eu sinto só não ter mais representantes, mais conselheiros de que oportunizem, né, que vamos dizer assim, que buscam esse momento como um momento realmente de formação. Ultimamente nos conselhos a gente estava
com carência de necessidade, né? Como aprofundar mais nossos processos de formação política, de conhecimento, de como avaliar, de como discutir com melhor qualidade os temas, o orçamento. Então, aproveitar junto, compreender e para construir essa política, essa instância tão fundamental, estar presente, se jogar. Então, o meu agradecimento mesmo é que a minha fala é que todo mundo leve o máximo, sugue o máximo os conhecimentos, as falas, né, que a gente possa ter uns momentos de discussões totalmente válidas para o dia de hoje. Ok? Então, agradeço, vou passar a palavra aqui para o André, então, que vai fazer a intermediação, e tenhamos um bom dia de trabalho para todos. Jacques, obrigado. Antes de passar a palavra para nossas queridas, só avisando a pessoal que não assinou a lista de presença, é importante assinar, tá? A questão de prestação de contas e também os certificados. O certificado será entregue no final aqui do evento, no dia de hoje, tá? O Jackson vai estar entregando os certificados. É importante que as pessoas não esqueçam de assinar essa lista de presença, tá bom? O nosso encontro hoje vai até às 17 horas, é o horário que nós temos programado para fazer esse nosso diálogo, tá bom? Vou passar então para nossas queridas Estela e Abigail, que vão se apresentar e vão ficar à tarde aqui conosco. Liberar já o nosso chefe, que tem outra reunião aí no compromisso, tá bom? E só lembrar que o Jacques falou do desafio que nós temos, dificuldade, uma das conquistas muito importantes para esse momento de formação, de capacitação, é o que tanto o Elias quanto o prefeito conseguiu implantar na Secretaria da Assistência Social, que é a gestão do trabalho e educação permanente, que hoje a Amable está à frente dessa divisão. Foi um avanço, porque com essa divisão nós conseguimos, né, elaborar documentos, termos de referência, né, fazer os processos de dispensa, inexigibilidade, licitação. Então, todo esse processo é feito nesse departamento que a Amable tem a sua equipe lá, né, Amable? A equipe da Amable. Então, mas é um processo que nós avançamos e nós conseguimos chegar a esses momentos de capacitação, porque nós temos um departamento que realmente tem essa atenção, além de outras questões também que a Amable é responsável, né, Amable? Regulação dos SUAS, enfim. E ainda hoje ela está de férias, aí está retornando já amanhã. Ok? Obrigado, Amable. Obrigado a todos vocês aí pela presença, tá bom? Fiquem em boas mãos. Ficamos. Bom, gente, boa tarde. Prazer enorme de estar com vocês aqui. Várias pessoas que a gente já esteve juntas, né, em outros momentos, para discutir o trabalho social na cidade, para falar sobre o controle social, até já dar um spoiler aqui, que essa exposição que a gente fez aqui, essas que estão com fundo branco, é um trabalho que a gente fez com os conselhos aqui em 2019, e que era um resgate da história do controle social na cidade, pelos agentes que participaram desses processos, né? Então, aqui estão marcas do controle social em Foz, que o pessoal foi resgatando naquela oficina. Jackson estava também, né, Jackson? Amable estava, enfim, outros profissionais aqui também estavam. Então, dizer que a história de política pública, né? A história da democracia é uma história de ir e vir mesmo, né? É um movimento que, às vezes, a gente se surpreende de retroceder, mas é importante que a gente permaneça reafirmando o que nos mobiliza, né? Porque, às vezes, a gente dá saltos, né? Tem momentos históricos que a gente também se surpreende como salta, e isso é possível ver nessa recuperação de trajetória. Tem momentos que assim, as pessoas aproveitaram o momento histórico e instituíram vários conselhos, né, movimentaram vários debates. Eu acho que isso é relevante ter em mente, né? Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Abigail Torres, eu sou assistente social. Eu trabalho na política de assistência social desde 88, né? Eu comecei a trabalhar na assistência social justamente no processo de preparação das emendas populares para a Constituição de 88, então eu tenho um privilégio de ser dessa geração de profissionais
que acompanhou o processo de redemocratização do país e de discussão de políticas públicas, né? Eu atuo na assistência social e com um pé no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, né? Que é um campo também da minha atuação profissional. Quando a gente tem muito tempo numa política pública, a gente já fez de um tudo, né? Então, eu já trabalhei na rua, já atendi adolescentes, já atendi população em situação de rua, já atendi mulheres, já fui da gestão, já fui secretária adjunta, já presidi conselho, já fui gestora de fundo, enfim. A gente já fez muita coisa. Mas desde o processo de implementação do SUAS que a gente tem feito este trabalho que fazemos aqui e que está previsto na Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, que é o que a gente tem chamado de supervisão técnica. Mas a supervisão técnica, para nós, não é um olhar de quem tem um saber superior, mas se não temos, mas sabendo que o nosso trabalho é lidar com o cotidiano e criar estratégias para fortalecer crises presentes em política pública, né? No campo do controle social, eu atuei na década de 90 no processo de implementação dos conselhos, né? Porque a municipalização é de 95, quando a gente começou a instalar conselhos no campo da infância e da assistência social. Então, eu fiz esse trabalho, né? Eu era diretora técnica do Estado, em São Paulo, eu sou da capital de São Paulo, né? E depois isso se tornou o meu trabalho de mestrado, e depois do meu trabalho de mestrado, eu participei da implantação de algumas escolas de conselhos, de formação de conselheiros na área da infância, e a gente vem atuando sempre com essa dupla entrada em municípios, dialogando sobre o trabalho social, mas dialogando sobre o fortalecimento do controle social, inclusive porque a gente acha que essas duas alavancas de uma política pública se retroalimentam, né? O fortalecimento do controle social passa pelo trabalho social em serviços também, né? Não só o conselho é um espaço de controle social. O espaço de participação em serviços é um espaço de fortalecimento de controle social, né? De apreço pela participação e formação de outros atores, outros sujeitos, né? A gente vem se ressentindo, o Jackson falou, a gente vai depois fazer aqui um levantamento de quantos são conselheiros, a gente vem se ressentindo da falta de conselheiros nessa roda, na sexta-feira a gente falou sobre isso também, mas de outro lado, a gente vem celebrando a presença de muitas pessoas, de jovens profissionais, com interesse em dialogar sobre a participação e o controle social, o que para nós também é uma boa notícia, né? Da gente repensar esse processo de relação com o controle social. Então, agradecer essa oportunidade que Foz nos dá de podermos dialogar e aprender com as pessoas que persistem aqui na defesa do controle social, né? Foi uma longa conversa, uma longa jornada para dar certo, né, Mabile? Por uma série de razões, né? Principalmente da burocracia, mas a gente está muito feliz de estar aqui, muito grata por podermos disseminar essas discussões, né? E nos fortalecermos mutuamente com profissionais e militantes de política pública, né? Então, nossa gratidão por estar aqui. Bom, boa tarde, da dupla, eu sou a Estela Ferreira, estou super feliz de estar por aqui. Tem alguém aqui que tem baixa visão? Eu preciso fazer audiodescrição? Não? Tá bom. Bom, eu sou de São Paulo, assim como a Abigail, nascida e criada lá na capital, e estou super contente com essa oportunidade de novo, né, de estar em roda, esse é o espaço que eu mais gosto de estar. A minha formação é em ciências sociais, eu sou socióloga originalmente, mas a minha identidade profissional é como educadora, né? A minha relação com o controle social, acho que, na verdade, com a participação, mais anteriormente falando, acho que é legal, eu fiquei muito impactada com o diálogo que a gente fez aqui sexta-feira com os adolescentes, e tenho escolhido me apresentar de um certo modo, que eu acho que vale para a gente também se reconhecendo na história, né? Eu sou uma mulher branca, filha e neta de trabalhadores que não tiveram acesso à escolaridade, né? Os meus avós eram
trabalhadores braçais, a minha mãe e meu pai eram trabalhadores operários, e eu, graças à luta de muitas pessoas que me antecederam, usufruí em toda a minha trajetória como pessoa de políticas públicas na área da educação. Eu sou uma pessoa formada, né, em escola pública, no ensino fundamental, médio, na universidade, no mestrado e no doutorado, tive bolsa pública para estudar e para estar aqui compartilhando o meu conhecimento. Isso não é fruto de um esforço meu. Tem pessoas negras, pessoas trans, que são tão capazes ou mais capazes do que eu, que não tiveram o mesmo acesso, né? Então, acho que isso fala de um lugar de usufruir de um direito, mas que, infelizmente, ainda é um privilégio, né, para pessoas brancas como eu. Então, acho que falar de controle social e falar de participação significa também a gente honrar lutas de gerações e de pessoas que vieram antes de nós, e a gente também se perceber como alguém que está plantando ou pavimentando um caminho que talvez a gente, como pessoa, como indivíduo, não usufrua, mas a gente está criando condições para uma geração futura usufruir. Então, acho que esse horizonte, ou essa ideia de horizonte, é aquilo que nos estimula muito a falar disso, porque os dias têm sido difíceis, né, para muitos de nós, isso não só para a gente, né, para muitas pessoas, e nesses tempos difíceis, às vezes, a gente fica muito capturado no presente, né? Mas para a gente lembrar que as histórias, elas são de longa duração, as lutas demoram muito para ser semeadas e os frutos dela também. Então, acho que escolher me apresentar assim também porque fiquei muito tocada pelo que os adolescentes e jovens falaram para a gente na sexta-feira, do tanto que eles querem participar e do tanto que eles têm potência para dirigir os nossos olhos, para falar da sua vida, de modo que a gente faça decisões menos equivocadas por eles, né? Que a gente possa fazer decisões mais acertadas com eles e não por eles, né? Então, acho que é um pouco esse o tema que vai circular aqui hoje, sobretudo porque a gente vai estar falando de um espaço que, por natureza, é um espaço de decisão de duas coisas muito importantes, né? Que são planos, ou seja, visões de futuro, e dinheiro, recurso público, para sustentar essas decisões. Então, o espaço do Conselho é um espaço importantíssimo, muito estratégico para a gente dar passos, né, nessa direção. E aí, acho que só duas coisinhas mais rapidinhas sobre mim. Nesse tema especificamente da participação, eu tenho, e controle social, eu tenho duas pernas aí, que eu habito, né, que eu ando sobre elas. Uma que eu fiz as cartilhas para conselheiros, a primeira cartilha nacional para conselheiros municipais de assistência social, porque a linguagem dentro da administração pública ela é uma linguagem muito penosa, né? E nem sempre a gente lendo textos, leis, a gente fica com tesão de participar, né? Porque é uma coisa meio chata, né? Assim. Então, acho que participei de um processo de seleção pública à época, em 2006, quando o governo federal, então, publicou uma série de cartilhas, eram 3 cartilhas inicialmente, foram publicadas 2, para estimular as pessoas a compreender que parte da história elas estavam fazendo. Então, essa foi uma presença minha aí na assistência social, de uma cartilha que acho que hoje já não está sendo mais editada, mas ela foi republicada muitas vezes. E aí também, junto com a Abigail, estimulando esses espaços de reflexão com conselheiros e conselheiras, e também como colaboradora durante muitos anos que fui do Conselho Nacional de Assistência Social, em alguns momentos do Conselho Estadual de Assistência em São Paulo, mas bem menos, é um conselho bem frágil, do ponto de vista de representação e defesa do SUAS, mas no Conselho Nacional tive a oportunidade de compor várias oportunidades ali, inclusive de pensar, junto com os conselheiros, a política de educação permanente que a gente tem hoje, né? Tenho muito orgulho disso. Então, acho que a gente vem aí de várias trajetórias, de vários lugares, seguramente vocês também. Então, para a gente poder trocar ideias aqui, colocar à disposição tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente acredita e todas as dúvidas que temos, que também fazem parte de nós, né? A gente só anda e só evolui quando a gente duvida, quando a gente tem perguntas, né? A gente tem muita certeza, a gente fica meio empacado. Então, querida, tem espaço aqui e ali no cantinho. Beleza, você precisa ir, né, querido? Bom trabalho para você, siga aí. E aí, então, a gente vai fazer alguns movimentos aqui. A ideia de estar em roda, exatamente para representar isso, tá? Quando a gente está em roda, os nossos saberes têm equivalência, tá? Então, aquilo que eu sei, que a Abigail sabe, que todos vocês sabem, tem o mesmo valor nessa roda. A partir de agora, os currículos todos estão, as histórias, as escolhas estão à disposição de todo mundo, tá bom? Vou pedir, então, para a gente só reconhecer vocês um pouquinho, para a gente saber e modular um pouquinho as ênfases do que a gente vai conversar, tá? Então, eu queria perguntar aqui nessa roda, quem ainda não é
conselheiro ou conselheira, não faz parte do conselho, levanta a mão, por favor. Eu acho, pode ficar em pé? Eu estou meio ruinzinha de vista. Por gentileza, fique em pé. Quem não é conselheiro, nem conselheira? Tá. Uau, não é. Não, você já foi? Não, então fica de boa aí. Então essa galera aqui nunca... Daqui a pouco eu chamo você. Já foi em outro momento. Agora não está, mas já foi. Tá. Quem nunca foi é o que está de pé, né? Beleza. Quem agora é conselheiro ou conselheira pelo governo? Quem representa governo dentro do conselho? Legal. Respeito o governo. Todos os conselhos, qualquer conselho. Isso, Deise. Beleza. Carlinha, conselheiros governamentais. Carlinha também. Tá, massa. Beleza. Vai anotando aí. Quem aqui é representante de sociedade civil, de organizações da sociedade civil no conselho? Pode ser qualquer conselho, tá? Ah, que legal. Tá, massa. Beleza. Tem alguém aqui que representa segmento de usuários e usuárias no conselho? Nos conselhos? Não? Que pena. Que pena. Tá bom. Vamos junto, então. Quem é marinheiro de primeira viagem no conselho? Levanta a mão, não vou ficar fazendo vocês levantar. Primeira vez que você é conselheiro? Quem é conselheiro pela primeira vez? Você? Duas. Massa. Legal. A galera aqui já é escolada mesmo. Maravilha. Então, a gente tem uma encomenda que foi feita para nós, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que a gente chama de encomenda, é um tema, um foco que foi apresentado para nós. A gente tem por hábito checar um pouquinho a expectativa de vocês face a esse tema para a gente ver se a gente fica bem pertinho dele ou se a gente precisa abrir um pouquinho mais, de repente fazer algum desvio fora da borda para atender a expectativa de vocês, tá? Então, eu vou pedir uma gentileza, vou pedir para vocês fazerem grupinhos de 6 pessoas, preferencialmente com uma galera que não é do seu trampo, alguém que não trabalha com você, tá? Alguém de outra organização, alguém de outra vibe aí. 6 pessoas, vocês vão trocar uma ideia. Pode ficar em pé, porque vai ser um negócio rápido, não precisa ficar movimentando cadeira, não, tá? Deixa a bolsa, desapega da bolsa, desapega do celular. Junta 6 pessoas menos conhecidas, vocês vão conversar e vão definir 2 expectativas, tá? Para essa tarde. 2 expectativas que sejam aí desse grupo. Então vocês vão conversar um pouquinho da expectativa de vocês para essa tarde. Então pensa que é uma coisa viável da gente discutir até 5h30 da tarde. Não vamos resolver os problemas da humanidade nesta tarde, certo? Mas então a gente precisa coçar onde coça, onde é possível a gente trocar uma ideia firmeza hoje à tarde. A Abigail vai falar qual foi a encomenda que foi feita para nós. Eu vou lembrar para vocês o convite que vocês receberam, tá? Então, é assim, é uma oficina participativa com foco nos desafios do controle social do SUAS na atualidade. Desafios do controle social do SUAS na atualidade. Desafios de gestão, especificidades do SUAS, fortalecer e qualificar o controle social. Tá assim, tá? Bem amplão. Qual que é a nossa ideia? A gente pensar, tá? Olhando para esse convite, tá certo? O que seria interessante a gente conversar agora à tarde, tá? O que não deveria faltar na nossa roda de conversa de agora à tarde? Pensando no Conselho de Assistência Social ou pensando no Sistema Único de Assistência Social e o diálogo do Sistema Único com diferentes conselhos, o que seria interessante a gente ter como pauta de conversa hoje à tarde, tá? Se vocês quiserem se apropriar um pouco dessa história, quem não conhece essa história, também pode dar uma olhada nesse material que a gente colocou aí antes de pensar em estratégias, tá? em expectativas. Mas se a maior parte de vocês, pelo menos já ouviu dizer, tão inteirados dessa conversa, então vamos olhar o que seria interessante para o grupo que a gente não deixasse de conversar, tá bom? Então, a expectativa tem muito mais a ver com
assuntos, questões, pode ser perguntas, tá? Perguntas são muito boas como expectativa para a gente dialogar agora à tarde, nesse tempo aí de umas 3 horas de trabalho que nós temos, tá bom? Valendo 10 minutinhos. Se alguém quiser visitar aqui a parede, aqui estão as conquistas, tá? Dos conselhos. Bora lá, então? Vamos compartilhar? Entendeu? Simbora. Então, ó, eu vou passar o microfone, porque essa reunião está sendo gravada, tá? É igual a ligação de telemarketing. Está sendo gravada. Mas para as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui, possam eventualmente ouvir-nos, tá? Então, vou passar o microfone para quem tiver com a filipetinha verde. Quem tiver com ela na mão agora não solta mais. Não vale agora aquela hora. Ai, eu que vou ler. Então, tá com a filipeta verde, vai ter que ler agora. Você que terminou primeiro, querido. Boa tarde. Foi dialogado, né? A gente escutou os mais experientes, né? Para dar uma ajudinha para a gente. Foi colocado em questão estratégias para motivar e estimular as participações nos conselhos, que dizem que é uma área que vem sendo muito... É uma dificuldade grande em modo geral. Todos os conselhos sofrem com isso. Massa. Pode ser aqui, Carlinha? A gente discutiu, né? Colocou a participação efetiva dos conselheiros, né? Está bem evidente, tanto na sexta quanto hoje, né? Ausência dos usuários. E aí a gente trouxe a questão justamente da motivação, né? Como a gente vai motivar todo mundo para a gente voltar à participação, para a gente voltar de fato, né? De fato, o controle social é uma questão que pega bastante, né? Questão financeira, principalmente, né? A apresentação daqueles planos todos e daquela prestação de conta é bastante difícil de compreender mesmo, né? Às vezes demanda a gente até buscar coisas, informações e teoria para além da nossa própria formação ou para além do nosso próprio conhecimento ali acadêmico que a gente já tem, né? E isso dificulta e a gente percebe que o orçamento é uma questão que pega, né? Mas, assim, e aí de um modo geral falando dos trabalhadores também, né? Porque a gente também foi aberto aos trabalhadores e nós estamos em poucos trabalhadores aqui hoje, né? A motivação, assim, a gente tem percebido a ausência, a falta dessa motivação entre os colegas, quem está na ponta, quem está executando de fato o serviço. E aí, claro, né, assim, os últimos acontecimentos aí, os 2 anos, de uma forma geral, pegou todo mundo, né, cada pessoa de uma forma, alguns grupos coletivos de uma outra forma, né, enfim, a pandemia atingiu todo mundo de uma forma muito, muito forte. E cada pessoa entendeu e sentiu isso de um jeito e, enfim, né. Mas é isso, acho que a motivação daqui para frente vai ser bem importante para a gente conseguir voltar, né, ao que a gente já vinha construindo enquanto SUAS num dado momento. E aí a gente fala de orçamento de novo, a gente precisa lutar para a reconstrução desse orçamento, que é essencial, né? Não se faz política pública sem dinheiro, não sai do lugar sem dinheiro, né? Então acho que a motivação dos trabalhadores para que a gente não desista, porque a gente tem visto muitos colegas que desejam ir para outras políticas por conta do que a gente vem vivendo no SUAS, né? E a gente percebe aí a saída de colegas que a gente não gostaria que saíssem, né? Justamente por conta, às vezes, da pressão. E claro que todo mundo vive o seu momento e as suas escolhas, mas acho que a motivação daqui para frente, a mobilização vai ser essencial. Quem mais está com papel verde? Você. Fala seu nome, de onde você é. A gente também está discutindo, agora percebemos também que basicamente todo mundo tem colocado as mesmas, pontuadas nas mesmas coisas, né? Como incentivar a participação ativa dos usuários e órgãos civis,
fomentar essas discussões do conselho e também como efetivar essas discussões, né, no conselho também. E aí, como também realizar essa formação dos conselhos, principalmente nas comunidades, né, entendendo, trazendo essas pessoas para perto de como funciona, como é de fato, como funciona essa questão do conselho mesmo em si. Vai lá, André. Então, nosso grupo, nós conversamos sobre... vou ler aqui que é mais fácil para lembrar. A compreensão dos serviços tipificados e não tipificados, por exemplo, guarda-mirim, guarda subsidiada e aprendizagem profissional por parte dos conselheiros, das organizações. Porque qual que é a discussão ali? Que muitas vezes chegam no conselho plano de ação que nem sempre está ligado à tipificação, os serviços que são regulamentados. Mas, no entanto, tem uma expressão e estão sendo executados. Um exemplo que nós colocamos, guarda subsidiada, é um serviço para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, mas que as crianças estão dentro da família biológica ou extensa, mas também não é um programa de família acolhedora, porque as crianças não está na própria família. Então, é um serviço guarda subsidiada. Então, desde que eu participava também do Conselho da Assistência, hoje não estou no Conselho da Assistência, mas já vinha essa discussão. Em que serviço fazer inscrição, como fazer inscrição, também fazer inscrição lá no Conselho da Criança e Adolescente, como serviço de apoio e orientação sociofamiliar. Só complementar o que o André falou um pouco aqui, nós também tivemos uma discussão aqui no nosso grupo, uma formação, ajudem agora, não foi permanente, da legislação, que às vezes, por exemplo, vem uma legislação, uma alteração de lei, alguma coisa de... Da proteção pública, né? Então a gente faz uma defesa de que a gente consiga implantar nos municípios o Sistema Nacional de Trabalho e Geração de Emprego, tá? A gente não tem esta estrutura, via de regra, nos municípios. Nós não temos um sistema nacional, a gente tem Ministério do Trabalho, às vezes a gente tem Secretaria de Trabalho, e no município o trabalho está associado a uma série de outras áreas. E aí o que acontece? Há uma expectativa que a assistência social faça a qualificação para o trabalho. Só que o campo da assistência social, o perfil dos profissionais do campo da assistência social, não é perfil de profissionais que são voltados à análise de vocação econômica, desenvolvimento de atividades para responder ao mercado, ou fomento a atividades econômicas em capacidade de concorrer, porque a assistência social é uma política de proteção. Então, o que acontece? Fica nem lá nem cá. Fica desenvolvendo umas ações na assistência social que não tem compromisso de empregabilidade ou de desenvolvimento econômico. Tem compromisso de uma geração de sobrevivência. Geração de sobrevivência na assistência social é transferência de benefício financeiro. Então, não se faz discussão do nosso ponto de vista, tá? Isso é polêmico e isso não é uma discussão pacificada, tá? Estou falando de discussões que vêm dos últimos 20 anos. A gente pode aqui discordar, tá? E é desejável que a gente discorde, tá bom? Só estou fazendo um posicionamento aqui de uma leitura, de uma defesa que a gente faz. A defesa que a gente faz é discutir inserção no mundo do trabalho, discutir desenvolvimento econômico, discutir modelo de desenvolvimento econômico das cidades
cabe assistência social junto, mas não é atribuição dela, tá? Então, não se pode fazer essa discussão, por exemplo, sem uma política de educação, sem uma política de trabalho, sem os campos de planejamento urbano, sem o desenvolvimento regional, tá? A gente faz aqui um arremedo sem nenhum compromisso, de fato, de inserção no mundo do trabalho. É um compromisso de gerar uma renda e assim, despretensiosamente, inclusive, não tem vinculação com empregabilidade. É sempre bom as pessoas aprenderem outros ofícios? Sim, né? Mas às vezes a gente ocupa a força de trabalho no sul, de olhar outras situações que são muito candentes na sociedade brasileira e que estão sem resposta de uma política de proteção. Porque esse é um raciocínio também que a gente queria explicitar aqui, tá? Política pública define lugares de intervenção de uma forma até um pouco arbitrária em relação à realidade. O que eu quero dizer? Quando a gente fala, esse é o campo da assistência social, esse é o campo da saúde, esse é o campo da habitação, na vida das pessoas isso não acontece separado, tá? A demanda das pessoas por políticas públicas vem tudo junto. Elas demandam saúde, educação. Aliás, há estudos apontando que, inclusive, às vezes, o acesso ou não à educação interfere na condição de saúde da criança. O acesso à educação das mães, dos pais, interfere na condição de saúde. Tão imbricadas são essas políticas públicas na trajetória das pessoas. Mas o Estado separa. E, ao separar, ele faz para definir orçamento, definir conhecimento especializado, criar estruturas do Estado para responder a algumas demandas e isso haver algum nível de articulação, tá? Então, quando uma política pública ela não assume aquilo que é sua responsabilidade e tenta fazer de outro, a tendência é ela fazer um quebra-galho, um arremedo, tá certo? E qual é o outro problema? Ela deixa de fazer o que lhe é próprio. Ela deixa de desenvolver saberes especializados sobre aquilo que ela tem que responder. E ela diz, eu não fiz isso porque eu estava ocupada nisso daqui. Ué, mas isso daqui não era seu, sim, mas veio para mim, eu tinha que atender. Né? Então, essa é uma discussão. Tá? Estou falando isso para falar sobre essa questão de que tem questões que não estão tipificadas nas organizações sociais. Ok. A política de assistência social, ela não precisa dar conta de tudo que as organizações sociais fazem. A política de assistência social tem que regular, acompanhar, monitorar e responder pelo seu campo de provisão. As organizações sociais, muitas vezes, elas organizam a sua presença num determinado território mobilizada por questões que estão afetas, às vezes, ao segmento, uma instituição que atua com pessoa com deficiência. Uma instituição que atua com pessoa com deficiência, ela conversa com a saúde, com a educação, com a assistência social, com o esporte, com cultura, com habitação. Ela conversa com todas as políticas públicas. Por quê? Porque ela está falando de um segmento que tem direitos estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão, que afeta a várias políticas públicas. Então, essa instituição, ela é de natureza intersetorial, ela não é de assistência social, porque ela atende um segmento que a assistência social atende também. Tudo bem essa primeira afirmativa? Acho que eu só vou agregar mais um argumento aqui no raciocínio que a Abigail está fazendo, para dizer que sim, a gente pode discordar, e democracia e conselho existe para isso, né? Para a gente fazer debates francos e de ideias e de posições. Mas eu quero adicionar um argumento aqui, que é um argumento legal, corroborando o que estamos defendendo aqui, né? Duas ideias centrais que estão previstas na lei e que dão sustentação para essa defesa que a Abigail está fazendo. A primeira delas é que, desde 93, a política pública de assistência social, na sua lei orgânica, ela disse, nos seus princípios, que prevalecem as necessidades sociais em detrimento das necessidades econômicas.
Então, se a gente faz processos, projetos, programas de inclusão profissional que tenha como prioridade questões de natureza econômica, e a gente não olha para as necessidades sociais dessas pessoas que são atendidas, então a gente está ferindo a legislação de 93, porque o que prevalece são as necessidades econômicas, perdão, sociais, desde 93. O segundo aspecto é que, em 2004, ficou mais nítido, então, essa diferença, e isso é uma mudança radical, que foi feita em 2004, na política nacional, e que foi regulamentada numa lei federal em 2011. Então, vou voltar para o argumento legal, tá? Que é, a assistência social, ela não mais se organiza para atender segmentos da população. Idoso, criança, era criança carente ainda, né? Criança carente, idoso, mães, né? Pessoas com deficiência. Ela se organiza desde 2004 e reconhecido na lei de 2011 por situações. Situações de desproteção que decorrem da vivência de injustiça e desigualdade. Significa dizer que a gente, quando afirma isso, a gente está reconhecendo que segmentos etários, segmentos de pessoas com deficiências, eles são intersetoriais por natureza. O que cabe à assistência social? Aquilo, vou reiterar o que a Abigail falou, porque é importante. A assistência social tem qual parte desse latifúndio, vamos dizer assim? Que é pequenininho, diga-se de passagem, né? O nosso, se for pensar em termos de dinheiro, não, seria quase um arcadezinho, né? Mas qual que é o nosso pedaço nesse latifúndio? Situações que violam o direito à convivência familiar e comunitária, situações que violam a capacidade de autonomia das pessoas responderem pela sua própria vida, e situações que são vivenciadas que naturalizam, que banalizam o sofrimento de mulheres, de negros, de homossexuais, de transexuais. Segurança de acolhida é para a gente desnaturalizar barbaridades que essas pessoas vivem. Segurança de convivência é para a gente fortalecer o vínculo dessas pessoas que, por vivências de estigmas, de preconceitos, de uma série de vivências de desigualdade e injustiça, têm as suas redes de apoio comprometidas, diminuídas por força de preconceito e, no limite, por vivências de violência. E de autonomia, porque a gente também cuida e tem responsabilidade de zelar pela proteção de pessoas que, na sociedade brasileira, são consideradas como incapazes de decidir por si próprias. Então, é nosso dever contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação, para que elas possam fazer as melhores escolhas nos seus contextos de vida, e não aquelas que a gente julga melhor para elas. Isso são os nossos serviços que fazem. Por isso, a tipificação é o que norteia toda a decisão dentro da política de assistência social, porque é no lugar onde está dito explicitamente para todo o Brasil o que é o resultado esperado de serviços na assistência social. Benefícios, eles são uma pequena reparação insuficiente e provisória de situações de desproteção de natureza material. Então, aqueles benefícios que são regulados dentro dos municípios são os benefícios eventuais. O município não regula acesso a BPC, que é continuado. Os benefícios eventuais são para situações eventuais, como o próprio nome diz. Então, portanto, a gente não combate pobreza. É quase cinismo a gente achar que a gente combate pobreza, que a gente combate vivências de exploração no trabalho com benefício eventual, tá certo? O benefício eventual, ele carrega a força do seu nome. Ele é para situações temporárias, provisórias na trajetória das pessoas. Então, portanto, é disso que se trata. Então, vejam que, do ponto de vista do tamanho da assistência social, a sua parte, entre aspas, renda material, ela é uma parte menor e circunstancial na vida das pessoas. O forte nosso, a luta nossa e o nosso trabalho mais importante é dentro dos serviços. Por isso, o nosso apreço, o nosso zelo e a nossa integridade de defender nas nossas decisões de gestão e do Conselho a tipificação nacional, que é onde isso ficou dado nome, sobrenome e tudo mais. Tá? Então, é só por isso que precisa entender. Por que a gente fica falando o tempo inteiro de tipificação, que diabo é essa tipificação? Ela é o lugar mais seguro que a gente produziu
para dizer o que é o resultado esperado para o cidadão e para a cidadã que vivencia isso que eu falei para vocês, as vivências de injustiça e de discriminação social que a sociedade brasileira produz e reproduz aos montes, tá certo? Então, localizar isso um pouquinho, vou dar só um spoiler, depois a gente até pode mandar, mas a Abigail fez, no meio da pandemia, uma live que a tipificação estava num contexto de debate, né? Era numa faculdade, 10 anos. Então, não foi na pandemia, foi antes. Não sei. Mas a gente vai mandar para vocês, não importa isso. A gente vai mandar para vocês um link pela Amabile, um link de uma live que, para quem não conhece esse debate, ou chegou depois, ou enfim, ninguém tem obrigação de saber a história inteira, se quiserem conhecer melhor essas motivações, esse lugar que a tipificação tem na assistência social, a gente vai passar esse link, que eu acho que ali dá para entender bem onde o galo canta e por que a gente fala tanto desse documento, que ele é tão importante para nós, tá? Então, depois a gente passa esse link para vocês. Bom, e aí, então, seguindo nessa ideia de distinguir benefício e serviço, eu posso estar empobrecendo, tá, a situação, mas qual é o entendimento que eu tenho sobre guarda subsidiada? Na minha interpretação, se a gente estiver chamando de guarda subsidiada, benefícios que são transferidos para as famílias de origem, para permanecerem com a guarda de suas crianças, eu não chamaria isso de um serviço, tá certo? Para mim, guarda subsidiada é um benefício e o acompanhamento das famílias, ou é PAEF ou PAIF, já tem serviço. Já tem serviço tipificado para acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade e de potencial fragilização de vínculos. Já tem serviço tipificado, o PAEF e o PAIF. São 2 serviços tipificados. Tá? Eles têm um rol lá de situações, inclusive para prevenir potencial acolhimento. A meu ver, a guarda subsidiada no SUAS está muito mais relacionada a programa de transferência de renda, a garantia de benefício material para combater uma coisa que é uma violação de direitos à convivência familiar e comunitária, que permanece acontecendo no Brasil, que é famílias pobres têm suas crianças acolhidas em instituições. Ao invés do Estado responder pela proteção das famílias pobres, o Estado, o próprio Estado, por meio do Judiciário, inclusive, viola a lei de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes, inclusive, com sentença de juiz claramente associando a pobreza à necessidade de acolhimento institucional da criança para garantir as suas necessidades básicas de sobrevivência e os direitos básicos da criança. Isso é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma violação da lei que aprova o Sistema Único de Assistência Social em 2011. Então, em mais de 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, nós não fomos capazes ainda, como sociedade, de proteger as famílias pobres para que elas possam ter o direito de permanecer com a convivência familiar e comunitária. O acolhimento institucional, ou o acolhimento familiar, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pela lei do SUAS, só se autoriza em situações de violência praticada pela família. Quando a família coloca a vida da criança em risco, ou a criança ou a família viola os direitos da criança e do adolescente. Quando a família tem seus direitos violados, a responsabilidade é do Estado. O Estado precisa proteger a família para que ela possa proteger seus membros. Essa é a lógica, tanto do Estatuto da Criança, quanto do Estatuto do Idoso, quanto da Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, a família protegendo seus membros. Então, eu posso estar simplificando muito, tá? O grupo aqui que está preocupado com a guarda subsidiada, eu posso estar simplificando muito a discussão. Mas na relação entre Sistema de Garantia de Direitos e SUAS, no meu entendimento, já há serviços de proteção à família, famílias com risco, né, de violação de vínculos, né, de interrupção de vínculos.
a ponto de gerar acolhimento, são prioridade no acompanhamento do PAEF, né? Então, não entendo que a gente precisaria fazer nenhum adendo à tipificação para inserir guarda subsidiada. É uma modalidade de benefício com uma situação prioritária, né? E que, para mim, estaria equacionado deste modo, tá? Então, não entendo que requer uma rediscussão da tipificação, porque já está previsto isso na tipificação desde 2009. E a articulação benefício-serviço também é do mesmo período, né? Queria fazer um comentário sobre emenda parlamentar, tá? Que é assim, quando a gente fez a defesa de que tivesse um fundo específico para diferentes áreas, então há um fundo específico para criança e adolescente, que é o FUNCAD, né? Não sei como é que vocês chamam aqui. Tem um fundo específico de assistência social, um fundo específico de saúde, um fundo específico de educação. Aliás, essa lei de fundos é da ditadura militar. A lei de fundos é de 1964, para vocês terem ideia, tá? Mas em 88 se manteve essa lógica de que teria fundos específicos e a sociedade civil, por meio do controle social, diria onde esses recursos vão ser investidos. Quando criou os fundos são instrumentos de captar dinheiro também, né? Ter dinheiro da sociedade por meio de renúncia. É sempre dinheiro público, tá? Porque as empresas ou a pessoa física que doa para fundos, ela doa para depois não pagar imposto de renda. Então, ela deixa de pagar um tributo. É sempre recurso público, tá? É dinheiro de renúncia, né? É renúncia fiscal, mas é dinheiro que deveria ser pago ao poder público, tá? Não é? São raras as empresas e as pessoas físicas que fazem doação sem abater no imposto de renda depois, tá? Mas isso é outra conversa. Pois bem, quando é um instrumento de captação, mas é um instrumento para garantir dedicação de recursos para aquela área. Isso, ao longo do tempo, a gente foi buscando regular a relação com o legislativo para não gerar uma desigualdade entre as organizações. Porque o que acontece com a emenda parlamentar? Aquelas pessoas que têm acesso ao legislativo, as organizações que têm acesso ao legislativo, ou os municípios que têm mais força no legislativo, eles vão lá, buscam os deputados, e os deputados, ou às vezes há emenda parlamentar no âmbito municipal também, os vereadores, mas os deputados fazem uma emenda para priorizar aquela área que ele conhece, aquela organização que ele conhece, da região que ele vem. Então, no entendimento de política pública, isso é, de certo modo, uma relação de clientela. É a reprodução do clientelismo. A gente busca um representante no legislativo porque a gente tem relações. Não quer dizer que nós temos mais necessidade do que outra região do Estado. Significa que a gente tem mais acesso. Como a gente tem mais acesso, tem mais conhecimento, colocou o deputado X ou Y lá, a gente vai ter um acesso privilegiado ao orçamento público. Então, emenda parlamentar é uma forma de manter relações de clientela. Quando a gente discutiu o fundo, a ideia era não ter emenda parlamentar interferindo no orçamento. Então, o orçamento ser aprovado com as mesmas regras, por porte de município, por demandas que os municípios têm. Então, discutirmos nas comissões intergestoras bipartite, como o Elias estava mencionando, e discutirmos nas comissões intergestoras tripartite o critério de distribuição de recursos no Estado e na União como um todo. Critérios públicos, transparente sobre o uso do recurso público para atender algumas questões, como, por exemplo, sei lá, estamos em região de fronteira, essa cidade precisa de um investimento adicional porque tem exploração sexual nas regiões de fronteira.
Não é porque Foz tem um deputado lá, é porque Foz tem essa característica. É uma cidade tríplice fronteira, cidade grande, que é turística, tem tráfico de meninas, tem exploração. Então, todas as cidades com essa característica teriam o mesmo acesso. Não somente Foz, porque tem um deputado daqui que se preocupa com a cidade. Entenderam essa diferença? A emenda parlamentar é uma reprodução de um clientelismo, por isso que a gente combate. Quer dizer que o dinheiro é injusto? Não, todo mundo procura aplicá-lo da melhor forma possível. Mas se for um salve-se quem puder, cada um vai lá buscar seu deputado, a gente vai gerando essa barganha, né? Que é um toma lá da cá, que o deputado vai pedir em troca? O apoio, a inauguração, ele tem que vir para inaugurar o evento do dinheiro que ele conseguiu, e aí faz toda aquela, né, aquela ação pública de uma questão que já deveria ser assegurado no orçamento para todos os municípios nas mesmas condições. Bom, só que depois... Só um minutinho, Estelinha, só para ligar com o que eu quero questionar aqui sobre a situação da tipificação. Só que quando os recursos vão chegando, o município tem que se haver, porque o conselho tem que autorizar a emenda parlamentar. E ele só pode autorizar a emenda parlamentar se o recurso for usado na sua área. Então, não é porque... E aí, o que acontece? As organizações que foram lá em Brasília, gastou passagem, hospedagem, gastou sua relação, se comprometeu com o deputado, fala, e aí, o dinheiro chegou e a gente precisa fazer a reforma do nosso refeitório, instalar o ar-condicionado, não sei o quê, e aí? E o conselho não vai aprovar? O conselho não foi lá buscar esse dinheiro para nós, o conselho não participou dos debates sobre o orçamento, agora a gente conseguiu e o conselho está dizendo que não vai repassar para nós? Como é que fica? No campo da criança e do adolescente, tem uma regulação sobre os percentuais. No campo da assistência social, isso não ficou definido, né? E nós estamos diante desse impasse. Uma questão que, do ponto de vista da nossa militância em política pública, a gente recomendaria que os conselheiros de assistência social não limassem a tipificação para atender interesses de organizações sociais ou para fortalecer deputados que conseguiram recursos. Do nosso ponto de vista, os conselhos deveriam ser os zelosos pela política pública, né? E, portanto, pela tipificação. Não está tipificado, não é regulação do Fundo de Assistência Social. Então, vai para o Fundo da Saúde, vai para o Fundo da Educação. O recurso entrou no fundo errado. O deputado fez a emenda inadequada, porque o deputado não conhecia a legislação que ele próprio aprovou, né? Ou o mandato anterior aprovou, porque o SUAS é uma lei nacional, né? Então, se a assessoria do deputado não olhou a que área competia essa emenda, porque associa a organização da sociedade civil à assistência social, há um erro de origem na emenda. A emenda está errada na origem, porque o deputado não foi bem assessorado pela sua equipe, porque não é tudo que é de organização da sociedade civil que é assistência social. Então, com todo o desgaste político das relações que se estabelece, o que nós indicaríamos muito fora dessa disputa que se estabelece na cidade, então, numa situação muito confortável que nós estamos, mas como trabalhadoras, estudiosas, militantes da assistência social, nós diríamos, não permitamos um retrocesso desse tipo, de voltar o Fundo de Assistência Social a ser foco de clientelismo, né? E de relações de compadrio, de toma lá da cá com o legislativo.
O legislativo tem que zelar pelo orçamento comum todo. Se a gente for minando isso na base, a gente reposiciona o legislativo e rediscute. Como vocês discutem orçamento aí, pessoal? Né? Então, a gente quer acompanhar como é que vocês fazem essa discussão de orçamento, porque a nossa cidade precisa ser beneficiada com recursos, sim, pela característica da cidade, mas não é essa ou aquela organização social, é a política municipal de assistência social para lidar com questões prioritárias. Então, não sei se vocês estão acompanhando isso, né? Mas para nós, não é porque é uma emenda parlamentar que permite a gente criar um adendo à tipificação. Tipificação não tem adendo. Tipificação é padronização de serviços. É uma luta histórica que a assistência social tenha identidade, tenha padrões a serem cobrados. Tipificar é para cobrar resultado dos serviços. É para o cidadão ter direito a uma atenção em qualquer lugar que ele vá. Por isso que tipifica. Tipifica não é uma burocracia. Tipificação é um compromisso de Estado com um padrão de atenção. Por isso que a gente não pode rifar assim tão facilmente, né? A gente sabe que não é facilmente, mas, né, a gente não pode abrir mão disso. Tudo bem, A gente está num jogralzinho aqui, né? Só vou também adicionar mais uma ideia para a gente olhar. Quem é mais velho aqui talvez possa reconhecer o que eu vou falar, mas quem é mais jovem eu acho bom se ligar também. Se a gente for olhar historicamente, a maior concessão ou aumento do uso desse dispositivo, que sempre existiu, ele está previsto em lei. A emenda parlamentar está prevista em lei, assim como cargos de confiança pelo Poder Executivo estão previstas em lei. Esse dispositivo sempre existiu. Mas por que ele está tão mais presente hoje na assistência social? É só a gente fazer um gráfico que ele é proporcionalmente assim. Quanto menos recursos se aprovou no legislativo para assistência social, mais subiram as emendas parlamentares. É simples. O que isso quer dizer? Que quando eu aprovo um orçamento mais baixo, o que eu faço? O legislativo faz isso. O executivo manda uma proposta de orçamento. O legislativo vai lá e corta. Ou Câmara, ou Assembleia, ou lá no Federal, corta. O que acontece? A gente fica com menos dinheiro para todo mundo, pouco dinheiro. O que os deputados, vereadores estão fazendo? Emenda parlamentar. Eu baixo para todo mundo e faço uso político desse dinheiro. É proporcional, é um gráfico muito simples de fazer. Cai o orçamento, sobe a emenda. Tem uma perspectiva, como eu dizia, do ponto de vista da política pública, que ela é muito perversa. A palavra é um pouco forte, mas é essa mesmo. Tá? Por que é perverso? Porque num contexto de pouco recurso, as organizações estão sedentas por dinheiro para realizar o seu trabalho. Por quê? Porque o recurso diminuiu. Então, se cria a doença para vender o remédio. Sabe, tem um ditado que fala mais ou menos isso? Não é bem esse, eu acho, eu errei. Mas é mais ou menos isso. Não tem um negócio que fala assim? Você cria o problema para vender a solução. O que os deputados estão fazendo? Eles criam o problema, eles diminuem o recurso. Eles vêm com a mágica solução de oferecer às organizações as emendas parlamentares. Por que isso é perverso? Por esse aspecto que a Abigail falou, porque nem sempre as organizações, ou aquela organização beneficiada, é aquela que, de acordo com o planejamento, com o diagnóstico que se tem da situação do município, é aquela demanda que precisaria ser priorizada naquele momento. Então, tem uma distorção do ponto de vista do uso do recurso. Mas tem uma outra coisa que é igualmente perversa, ou talvez até mais perversa, que ela faz com que a gente tenha só horizonte de curto prazo. Porque a emenda só vale enquanto esse cara ou essa cara estiver no poder. Porque a hora que ele não for reeleito, ele não se reeleger mais, esquece. Então, a organização até poderia ter uma boa relação com aquele deputado ou com aquele vereador. Se ele não, por isso que ele cobra, a tarifa que ele cobra é alta, que é o apoio à sua base de votação. Porque se ele não se reeleger, a gente não vai ter esse recurso. Então, isso está capturado numa lógica que ela é muito cruel, porque ela faz a gente usar um recurso por um tempo
E aí, quando você vai pedir de novo, não, mas agora a sua organização não vai ser beneficiada, porque agora eu preciso atender a de outro lugar. Porque agora é uma hora eu já dei para vocês, lá atrás, agora eu vou dar para outro. Então, o que cria impacta, já passo para você. Impacta muito o controle social, uma hipótese, tá? Não é uma afirmação, mas é só para a gente trabalhar com uma hipótese. Na área dos direitos da criança e do adolescente, é muito comum se atribuir uma disputa de briga de foice no escuro entre as organizações sociais exatamente pelo dispositivo do uso do FUNCAD. Porque o que se diz é que muitas organizações que estão no Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil todo visam o maior ou mais fácil acesso aos recursos do fundo para os seus projetos. A gente não pode admitir que as emendas parlamentares façam o mesmo na assistência social, ou na saúde, ou qualquer outra política, que é gerar uma competição entre as organizações sociais, de modo a fragilizar também o controle social do Conselho. Porque se isso acontecer entre nós, o que vai gerar na representação da sociedade civil é uma disputa desleal, desonesta entre as organizações sociais dentro do próprio Conselho. Quando a Estelinha estava falando, né, que emenda parlamentar é horizonte de curto prazo, eu lembrei de uma outra dimensão que é típico desse mecanismo de financiamento, que é emenda parlamentar não financia serviços continuados, financia projetos pontuais, né? Às vezes de incremento de um serviço, mas são projetos pontuais. E nós, desde 2004, na assistência social, estamos fazendo uma luta muito grande para ter serviços continuados, com quadros profissionalizados, para ter uma certeza de atenção à população. Se o recurso de serviços, né, que deveria ser transferido para o fundo municipal, com garantia de corresponsabilidade, cofinanciamento da União, do Estado e do município, se o recurso não é transferido e usado para emenda parlamentar, novamente a gente está desvirtuando. Ao invés de fortalecer o serviço, a gente está fortalecendo projetos pontuais, para um público, né, pontual, que não passa por um padrão de financiamento, porque às vezes é muito exclusivo, muito específico, então não passa por um padrão que todos os serviços têm. Né? Então, muitas vezes a gente vê, nós mesmos que trabalhamos com educação permanente, muitas vezes acontece isso, o pessoal fala, a gente quer que vocês venham, temos 3 meses para gastar o dinheiro, porque é dinheiro de emenda parlamentar. Então, a gente precisa usar em alguma coisa que seja importante para nós. Então, a gente quer que vocês venham. Então, muitas vezes, e aí a gente vê que, assim, nem sempre a demanda está clara, nem sempre o padrão de financiamento das nossas horas técnicas é igual a outros projetos que a gente faz, né? Na linha da política de educação permanente. Por quê? Porque é um dinheiro para ser gasto. E um dinheiro que poderia estar numa linha de trabalho, de fortalecimento da atenção continuada do município, passando por todos os critérios que os demais serviços têm. Então, é uma reprodução da desigualdade usando o fundo público. Tá? Então, acho que ficar atento da gente combater mesmo a emenda parlamentar, sabe? A gente começar a discutir que não, os parlamentares precisam discutir o orçamento como um todo e ter critérios claros e destinar o recurso do Fundo da Assistência Social para a CIB-CIT discutirem com os representantes de gestão onde o recurso vai ser destinado, né? Aí eu queria fazer um outro comentário aqui sobre a questão da Maria. Que a Maria trouxe, que é o seguinte, a Maria está falando, nessa discussão aí de recursos e de serviços, insere a questão da fiscalização dos serviços das organizações sociais. Melhor? O que você acha? Ixi, olha que melhora. Então, nessa questão da fiscalização, primeiro que a fiscalização dos conselhos sobre os serviços não é só das organizações sociais, tá? É fiscalização de serviços de assistência social, que significa dizer que os centros de referência de assistência social, o CREAS, o CRAS, o serviço de medida socioeducativa, o serviço de acolhimento, se for direto, todos os serviços precisam passar por fiscalização do controle social, não só das organizações sociais, tá?
É um acompanhamento, é um monitoramento da política municipal. Todos os serviços, tá certo? Porque os serviços diretos da prefeitura atendem os direitos da população. O controle social é para assegurar o direito da população. Então, não é fiscalização só de organização social, é fiscalização dos serviços, tá? Primeira coisa. A outra questão que eu queria comentar, aí é uma leitura de conjuntura do debate do controle, sem nenhuma apropriação das situações aqui, tá? É um pouco do que a gente acompanha do controle em outras localidades, quando a gente vai trabalhar especificamente para isso, porque em vários lugares a gente trabalha com os planejamentos estratégicos dos conselhos e a gente vai vendo esse debate. Então, vou fazer a partir dessa nossa experiência, tá? Do diálogo com alguns conselhos, principalmente do estado de São Paulo, que foi onde a gente mais atuou nessa chave aí de planejamento para fortalecimento do controle. Tem uma questão que muitas vezes os instrumentos de fiscalização, eles são instrumentos muito burocráticos que estão olhando muito mais para a gestão das organizações, né? Então, onde se cumpre meta, onde destina recursos, e isso é necessário que seja feito, obviamente, mas a gente queria estimular que conselheiros e conselheiras começassem a olhar a apropriação realmente de demandas não atendidas, porque isso deveria pautar o controle social para orientar ampliação de serviços em algumas localidades da cidade, situação específicas que não são, de demandas que não são atendidas. Então, nos instrumentos de fiscalização, seria interessante ir inserindo situações do tipo, que demandas buscam vocês que não são atendidas, se são de assistência social, que resultados vocês estão observando do trabalho de vocês, que novas situações estão acontecendo com o público que vocês atendem, que antes não estavam presentes na pauta de vocês. Então, a gente discutir e conversar sobre a natureza do trabalho da assistência social, sobre a natureza das entregas da assistência social, porque o controle social, muitas vezes, e aí a Carla estava falando isso é uma questão que a gente observa, muitas vezes o controle social só fala de gestão, ele não fala de resultados da política. Como ele só fala de gestão, muitas vezes nem interessa nem trabalhadores e nem os usuários. Porque fica uma discussão estratosférica de lei, que é difícil acompanhamento, e de formas de gestão, de documentação, de burocracia, que não interessa a sociedade como um todo. O controle social tem um papel sobre a gestão, mas o controle social é para pautar o Estado, é para dizer para o Estado o que é prioridade, o que o Estado não está vendo e quem está nos territórios vê, o que o Estado não está vendo e quem vive a desigualdade sabe. Por isso que precisa ter representação de usuários, porque os usuários precisam falar do sofrimento, da desigualdade vivida. Precisa ter representante de trabalhadores e trabalhadoras e organizações para falar da realidade no território. Então, conselho é para pautar o Estado, para dizer o que é prioridade, e não para ser um auxiliar do poder público para responder à burocracia. Porque mecanismo de burocracia, gente, é chato, é bom. Quem quer ficar numa reunião que fica? Então, gente, linha tal do orçamento. Vocês estão acompanhando aí? Função 8, atividade 5, ação tal, ficou reservado tantos mil para aquisição de carros e equipamentos. Autoriza? A gente não tem nem noção. Assim, sabe, é um tipo de cifra que passa demais do alcance da gente, pelo que a gente ganha no cotidiano, do salário da gente. A gente não consegue acompanhar o orçamento público e ter domínio dessas cifras. Quando alguém fala para nós em bilhões do orçamento público, a gente acha dinheiro pra caramba.
Só que depois a gente vai ver, dividido por 5.600 e tantos municípios, é um Caraminguá por município. Mas a gente não tem esse alcance. Então, o Conselho ficar capturado na discussão burocrática do financiamento e deixar de mostrar a realidade da desigualdade para o Estado é também perder uma função pública importantíssima. Então, na fiscalização das organizações e dos serviços, se a gente pudesse recomendar, façam perguntas que mostrem para vocês o cotidiano da atenção dos SUAS na cidade, para vocês falarem com propriedade dos desafios do cotidiano, não da organização em que você trabalha, mas do conjunto da atenção na cidade. Né? Dialoguem com usuários e usuárias. A gente conversando com adolescentes a semana passada, né, e a gente sabe que muitos dos adolescentes que a gente estava conversando são da organização, né, então eles já têm um traquejo de se expor, de falar, mas a gente conversando com eles, vários deles falando, né, da necessidade deles serem ouvidos pelos conselhos. Chamem a gente para a gente falar, eles diziam, né? Vamos dar um recado para o Conselho da Criança, que no Conselho da Criança tem a criança, que no Conselho da Juventude tem as jovens, né? Então, eles estão dizendo, chama a gente para falar, não silencia a gente, não fala por nós, não pensa que vocês sabem o que nós queremos, porque vocês já não são mais, não têm mais a mesma vivência que nós. Uma discussão do controle para a gente é tão importante que é ampliar vozes dentro do Estado. Mas se só alguns falam, e são sempre os mesmos, e às vezes os que já estão dentro do Estado, que ampliação é essa? Vocês só estão mudando de lugar. Ao invés de estar no gabinete da secretaria, vocês estão sentados na mesa do conselho. E aí agora eu vou mudar de lugar, que eu vou assinar aqui como responsável por essa área. E depois eu vou me fiscalizar para dizer que eu fiz direitinho. É muito difícil, né, gente? É muito exigente. E ainda por cima as pessoas saem do conselho com tarefas, né? Para seu próprio departamento e para os outros departamentos. Então, acho que cuidar da qualidade da discussão, sabe, Maria? Eu acho que a gente não perdeu a oportunidade de ultrapassar a burocracia e falar do conteúdo da política pública e da violação de direitos, porque tem muita coisa que está invisibilizada na cidade, sabe? E às vezes a gente só descobre pelos jornais, pelo sensacionalismo do jornal, e nenhum trabalhador, nenhuma organização social está atenta a essas coisas. Então, se a gente souber fazer as boas perguntas, né? Se a gente olhar para as questões que abrem leitura de realidade, a gente vai estar sempre com um diagnóstico ativo, né? Olhando e analisando as situações. Então, queria só falar sobre isso com relação à fiscalização. E tem aí uma série de instrumentos, recomendações, né, tanto dos tribunais quanto dos conselhos, né, das escolas de conselhos e dos próprios conselhos de como fazer isso, né? Só vou anunciar, mas não vou desdobrar, porque é uma discussão complexa e mereceria uma atenção específica, tá? E acho que, enfim, pode ser que em algum momento ela vire pauta para vocês. Mas na relação entre a administração pública, as prefeituras, as secretarias e as organizações da sociedade civil, a gente tem o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, que trouxe mudanças radicais na relação entre o poder público e as organizações sociais. A gente tem entrado nessa discussão recentemente, a Vira e Mexe tem um especialista extremamente competente, uma pessoa que fez esse debate no Congresso Nacional, inclusive, que é o Hernani Castro. A gente até vai pôr no boletim esse mês, vou fazer uma propagandazinha muito rápida, mas porque ela é de graça, só por isso que eu vou fazer propaganda, tá? Mas a gente fez uma revisão técnica de um material sobre o MIROSC, sobre o marco regulatório das organizações do terceiro setor, que vai ser, acho que já foi, lançado pela Fundação Itaú Social, que é um curso gratuito totalmente online para entender essa bagaça, que é complexa. Mas por que eu estou chamando essa discussão em função da pergunta da Maria? É porque o marco regulatório das organizações do terceiro setor já fez esse enfrentamento que a Abigail está falando,
que é a gente atravessar o olhar da burocracia e ser capaz de fazer uma fiscalização dos termos de colaboração pelo resultado. Todos os documentos que se fazia a prestação de conta das organizações sociais, eles foram, não sei se é uma boa expressão, eles foram distendidos, eles foram relaxados, entre aspas, porque predomina, do ponto de vista da relação dessas organizações hoje, pelo marco regulatório, com a administração pública, o relatório de resultado, e não aquilo que se tinha como relatório extremamente burocrático de metas físicas. Tá? Então, acho que essa é uma discussão lateral, mas ela está associada a essa pergunta da Maria, que faz duas exigências, pelo menos. Uma exigência é que os servidores públicos, quando fazem a elaboração desse termo de colaboração, esse edital público para as organizações, se quiserem fazer essa parceria com a administração pública, se quiserem, façam. Mas sabendo quais são os resultados esperados. Já limpa uma série de discussões que o Conselho faz, se vai escrever, se não vai escrever. Porque se eu tenho certeza do resultado que as organizações sociais serão responsáveis por entregar ao cidadão, eu já limpei uma série de conversas se eu tenho um bom termo de referência, um bom edital público de chamamento. Elimino uma série de burocracias, quando eu tenho uma inteligência dentro da secretaria, capaz de olhar resultado e não ficar conferindo nota fiscal. Comprou papel Quepom, não comprou papel Quepom. Tem tantos frangos, não tem tantos frangos, tá? Então não é disso que se trata mais. A discussão é que resultado tem para a criança, para o adolescente, para o idoso frequentar aquele serviço. E isso reposiciona também a relação do Conselho nessa fiscalização, porque tem instituições, né, partes das secretarias que são responsáveis por essa fiscalização, que é o gestor de parceria, e tem uma parte desse controle que é feita pelo Conselho. Então, é uma engenharia um pouquinho mais complicada, mas eu não queria deixar de ter a oportunidade de falar, porque as organizações sociais também usufruem hoje de um outro pacto com as prefeituras, com a administração pública, que está colocando a questão num outro patamar de diálogo, inclusive. E acho que os servidores públicos precisam se apropriar disso. Eu que tenho feito mais essas formações com o Hernani, em algumas cidades do interior de São Paulo, tenho visto que muitos servidores públicos não têm essa capacidade de formular indicadores de resultado, e aí, na hora que eles não são capazes de formular indicadores de resultado, porque tem baixa apropriação, inclusive da tipificação, não sabe dizer como que as pessoas, como que eu falo de resultado de autonomia, como que eu falo de resultado de convivência, como que eu falo de resultado de acolhida. Se o servidor público que faz o edital não sabe isso, as organizações sociais podem entregar qualquer coisa, entre aspas, esse qualquer coisa. Não estou dizendo que é pequeno que elas entregam, mas pode estar muito distante daquilo que necessariamente deveria ser entregue. Então, é uma corresponsabilidade, eu diria. É uma responsabilidade da administração de fazer bons editais públicos. E é uma responsabilidade das organizações sociais, uma vez tendo assinado o termo de colaboração, seguir o propósito e o resultado para o qual ela fez esse termo, assinou esse compromisso publicamente, né? Então, acho que essa é uma outra discussão importante. E eu vou passar até um papelzinho para quem quiser, tá? A gente está fazendo os boletins mensais da Vira e Mexe. Algumas pessoas que já estão na roda veem, né, os boletins. Quem ainda não recebe e quiser receber, mensalmente é gratuito. Aí a gente, lá no boletim, vai estar esse link para esse curso. Então, a gente dá dicas de filmes, faz posicionamento em relação a alguns temas e faz também, enfim, dá dicas de livros, de vídeos, de coisas legais para vocês trabalharem. Depois eu volto na pergunta de vocês. Tá? Que tem a ver com isso também. Então, era aqui que eu vou entrar, né? Vou puxar essa conversa, que é o seguinte. Uma das questões, né, quando a gente está diante de violações de direitos, é, sem dúvida, a gente tornar isso mais visível para a sociedade e mais visível até para as pessoas que vivem as violações, né? Porque tem uma questão com relação à desigualdade, à manutenção da desigualdade, que é naturalizar a desigualdade. Tá? Então, tornar algumas situações dentro da sociedade como algo natural, né? Então, quer seja violência contra a criança, quer seja trabalho infantil, racismo, violência contra a mulher, tem várias questões na nossa sociedade que, inclusive, tornam hoje o Brasil um dos países mais perigosos para se viver no mundo, né? Um dos países mais violentos do mundo. Isso foi historicamente naturalizado, né? Então, a violência contra a mulher foi sempre naturalizada, a exploração de crianças e por aí vai.
Então, uma das questões é desnaturalizar, e, portanto, a gente ter recursos de comunicação adequado, né, para a gente usar uma linguagem adequada. Então, quando a gente estava discutindo em 2019, na Conferência Nacional Democrática, os desafios do SUAS, uma das pautas que ficou ali, que a gente tirou naquela Conferência Democrática, era popularizar o SUAS. O que a gente está reconhecendo é que o SUAS tem uma conversa elitista, que é difícil as pessoas entenderem, e o SUAS conversa, muitas vezes, só entre profissionais, não conversa com a população. Então, a população não reconhece o SUAS como algo dela ou algo para ela, né? Então, é necessário a gente popularizar a discussão. Se a gente for olhar quem usa serviço de educação, quem usa serviço de saúde, as pessoas sabem cobrar essa atenção, né? As famílias sabem dizer, gente, mas essa escola é muito ruim, vou procurar outra. Que isso? Os professores nunca vêm, a criança não está sabendo nada, toda vez vem a mesma lição para casa, o menino não faz a lição e ninguém cobra. Então, as famílias, elas têm padrões, mesmo quando a família não teve aquele nível de escolaridade, ela sabe avaliar a escola, né? A saúde é a mesma coisa. Há uma expectativa com relação à atenção dos profissionais de saúde. Ah, mas nem mediu a minha pressão e já foi dando medicação? Nem olhou na minha cara e já mandou eu fazer o exame? Esses médicos de hoje, pelo amor de Deus, não sabem nem examinar a gente sem mandar a gente fazer raio-x. Agora eu vou ter que ficar um mês para conseguir o raio-x e o profissional nem olhou na minha cara. As pessoas têm uma expectativa, porque elas têm uma experiência com a saúde e elas têm um nível de apropriação do que é esperado de atenção na saúde. Na assistência social não tem esse nível de apropriação, porque como não foi entregue como um direito, historicamente foi entregue como um favor, o que as pessoas recebem, elas acham que ok, foi entregue o que foi possível. Em vários momentos a gente conversa com usuários e usuárias da assistência social, vários deles falam das equipes do SUAS, inclusive assim, com uma certa pena. Eles falam, não, olha, a equipe aqui é ótima, elas fazem o que elas podem. A gente vai reclamar, pelo amor de Deus, podemos reclamar não. Olha que se não fosse elas, o que ia ser da gente? Porque, então, assim, é uma perspectiva que não é de cobrança de um direito, é de um reconhecimento que recebeu algo que está além do que merecia. Então, a gente precisa comunicar direito. E tem um problema que é, precisamos nos comunicar direito e precisamos comunicar os direitos, né? Então, a frase tem essa dupla afirmativa. E tem um problema, no SUAS nós não temos profissionais de comunicação. E se depender de assistentes sociais, psicólogas, falarem para a população, elas repetem a norma. Elas repetem a norma. Não fica claro para as pessoas o que a gente está falando. É necessário a gente usar os recursos de profissionais de comunicação. As organizações sociais têm educadores, têm educadoras que são do campo da arte, que são do campo da comunicação, que têm muito mais condição de conversar diretamente com crianças, adolescentes, idosos, mulheres, jovens. Então, a gente precisa fazer um investimento neste campo. Se a gente fizer um investimento de popularizar o entendimento sobre o direito, a gente avança no reconhecimento da assistência social. Assistência social é conversa para iniciados. Ou como diz uma amiga nossa, Ana Lígia Gomes, uma militante do SUAS há muitos anos, é conversa para matriculado. Metade do que a gente fala, só quem é do ramo entende. A outra metade não entende o que nós estamos falando. E às vezes admira a gente, fala, eu achei que fosse uma coisa mais simples, mas esse negócio aí é complexo, hein? Parabéns! Olha, que legal! Mas não populariza, né? Na questão da violência e exploração sexual,
tem esforços, né, de algumas organizações no Brasil que são voltadas exclusivamente para essa questão, né? Então, a WCF é uma organização voltada para isso. A Fundação Roberto Marinho produziu muito material via canal Futura. A gente recentemente avaliou esse material numa capacitação que a Fundação Roberto Marinho fez na Bahia. A gente ficou acompanhando para ver o impacto e a forma de comunicação do material, se é boa, né? Então, tem já algumas iniciativas nesse sentido de comunicar diretamente, não só para as crianças, mas para os profissionais também. A rede de profissionais da educação, da saúde e da assistência social também precisa se qualificar para identificar e saber como lidar, porque muitas vezes as profissionais assustadas, né, com uma situação complexa, muitas vezes terminam abafando assim. Ai, mas não conta isso para ninguém, tá? Não conta isso, pelo amor de Deus. Olha, tem uma rede aqui de exploração, meu Deus, que absurdo. Então, as pessoas ficam assustadas porque pensam que vão ter que enfrentar isso sozinhas, né? E terminam sabendo e silenciando para não ter que lidar com uma situação muito complexa, né? Então, acho que um caminho para a gente que é muito estratégico é comunicar, é desvelar. Na sociedade brasileira tem muita coisa que é tratada como segredo, certo? E é marca na vida de muitas pessoas, é marca na vida das mulheres, é marca na vida de crianças gays e trans, é marca na vida delas a violência. Então, é necessário que a gente desvele isso, que não naturalize, né? E para combater, então, a comunicação é fundamental. Política antirracista passa por uma comunicação clara sobre o que é o racismo e o que são posturas antirracistas, né? O SUAS tem que se haver com isso, né? Porque não pode olhar os indicadores de violência racial no Brasil, uma política que é de combate à desigualdade e não ter nenhum posicionamento sobre isso. E dizer, a gente trata todo mundo como igual. Quando falou isso, já está reafirmando a desigualdade, sentimos muito em dizer. Certo? Porque significa que a gente está invisibilizando a desigualdade, né? Querendo afirmar uma igualdade que não existe. Né? Então, acho que uma das questões é essa, né? Eu acho que só para dar nome aos bois, aí para ajudar também as meninas que estavam, né, demandando material específico para a temática da exploração sexual, esse material ao qual a gente está se referindo, não sei se vocês conhecem, chama-se um projeto do Canal Futura que chama Crescer Sem Violência. E eles têm 3 blocos, é maravilhoso esse material. Tem que abuso é esse, que exploração é essa e que corpo é esse. São 3 séries que eles chamam. E até a gente vai trabalhar em Maringá amanhã com uma parte desse material, né, que eu estava editando ontem, porque a metodologia deles, eles têm vídeos, eles criaram um personagem, tipo aqueles que a gente via quando era criança, os Muppets, sabe aqueles bichinhos que tem umas bocas esquisitas? Então, tem uns bichinhos desses lá, uma parte desses vídeos é para se comunicar com a comunidade, uma parte com profissionais e uma parte direto com criança. Temas super espinhosos e muito recentes, como essa questão da exploração sexual e abuso sexual via internet, que aumentou demais na pandemia, né? A exposição das crianças, das adolescentes, né, na internet, que eles já pegam todos esses temas. A gente super recomenda material que está no YouTube, e acho que também está disponível no site da Fundação Roberto Marinho, que é para quem a gente prestou um serviço recentemente com esse material. E só insistindo, que eu acho que tem uma outra questão que vocês estão trazendo, que diz respeito a esse papo aqui, que é participação na assistência social, ela é metodologia. O que significa dizer que a gente precisa realmente aprimorar e criar espaços seguros em que as crianças e adolescentes se sintam protegidas para falar algo ali, para que a gente possa, de verdade, acompanhá-las nesse sofrimento. A experiência que elas têm, muito frequentemente, é de que alguém, no momento em que ela revela uma situação, ela confiou a uma profissional, em geral um educador, uma educadora, em alguém em que ela confiou uma vivência muito sofrida, de muito sofrimento. Se a gente se cala, a gente está sendo conivente com quem abusou dessa criança ou quem violou o direito dessa criança. Então, é evidente que a gente precisa ter muito cuidado na maneira como a gente vai lidando e compartilhando essa informação,
Mas a ideia é que o silêncio da gente só favorece o abusador e não a criança, né? Então, todo o mito que existe em torno do sigilo, é evidente que precisa ter muito cuidado no trato dessa informação, óbvio, né? Um trato profissional, um trato ético, mas fato é que o sigilo sobre essas situações, ele também gera uma frustração na criança, que em alguma medida ela confiou a você uma violência que ela sofreu e que ela está precisando de ajuda. Então, ter repertório e ter referência para apoiá-la significa também que a gente está participando e colaborando para que ela sozinha, porque ela sozinha não vai sair dessa situação. Né? Então, por isso que a gente insiste tanto no trabalho social, de que as metodologias do SUS têm que ser coletivas, de modo que a gente possa tematizar, trazer esse tema à baila, e aquelas crianças que se identificam com aquela vivência ou com aquela situação que está sendo abordada, ela possa chegar num profissional ou numa profissional e falar disso. Eu achei brilhante uma sacada dos adolescentes na sexta-feira, quando a gente perguntou quando você se sente participando e quando você não se sente participando. E um grupo de adolescentes usou a seguinte expressão: não me sinto participando quando uma criança tímida não fala porque sofreu violência. Então, veja como, no cotidiano, as crianças já sabem que uma pessoa que sofre violência, que sofre abuso, é uma pessoa tímida. É uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, é uma pessoa que tem dificuldade de confiar no outro, uma dificuldade para se expor. Então, no momento que ela atravessa essa dificuldade e conta para alguém, a gente precisa ser muito cioso, muito ciosa e muito responsável, né? Com a lida com essa informação. Seguramente vocês que estão aí, estou vendo até você com a camiseta, né, da campanha, sabem, né, de muitas ferramentas para isso. Mas uma dica mais específica é esse material aí, Crescer Sem Violência. Vocês anotaram aí, né? Acho que vale super pegar e também está disponível lá na internet gratuitamente. Vocês viram que a gente só ficou na parte das expectativas por enquanto, mas tudo bem esse jeito que a gente fez agora? A gente vai fazer uma proposta para vocês, que a gente fazer um intervalinho de 10 minutos, para, se chegou aí, a lista é a mesma, tá? Essa listinha que está com a Vira e Mexe é a mesma para quem quiser receber o boletim. Então, se chegou aí é porque já rodou a roda toda, tá? E agradeço. Para receber o boletim no e-mail de vocês, se vocês quiserem, tá? Claro que é voluntariamente. Se quiserem, a gente vai mandar para vocês. Vai para vocês no e-mail e, a partir daí, todo mês vocês vão receber o material da gente por e-mail, tá bom? A sugestão, então, é a gente fazer um intervalinho de 10 minutinhos, no banheiro, um café, um celular aí que você precisa olhar. E a gente volta para dar tratos a bola na questão que ficou mais candente para todos vocês, que é a questão da mobilização, tá? De determinados grupos para a questão da participação. Tudo bem? Valendo, então? De como é que a gente mobiliza trabalhadores, estou dizendo, vocês já mudaram a legislação para assegurar o direito de participação de usuários nos conselhos. No entanto, ainda não há uma organização autônoma deles para estar nesses espaços, né, de forma legítima, não manipulada, etc. Então, vamos entrar agora nesse tema quente, vamos dizer assim, que é o da baixa ou da ausência de uma mobilização e de interesse nos espaços de participação. Queria dizer, assim, né, que a gente vai sempre partir do princípio de que qualquer questão complexa, como essa, não tem resposta simples, tá? Então, vamos partir de uma premissa que é assim: enfrentar esse problema da baixa participação de trabalhadores, de usuários e de conselheiros é um fenômeno complicado e que ele pode ter muitas causas. Seguramente ele não tem uma única causa. A Carla, quando fez a leitura da expectativa do grupo dela, sinalizou uma causa, por exemplo, que é quem apresenta a peça orçamentária para os conselheiros não faz nenhum esforço de comunicação, porque o orçamento ele pode ser complexo, mas ele também pode ser comunicado de uma forma mais simples, tá certo? Então, a dificuldade no acesso a essa linguagem pode ser uma das causas. Como é que eu enfrento isso? Melhorando para quem tem domínio do orçamento, se comunicar direito, se comunicar de uma forma clara com quem não entende de orçamento, tá certo? Essa é uma tarefa de quem está no conselho, por exemplo, fazer isso. Isso é uma forma de resolver. Mas são muitas possibilidades de que essa causa, de causas sobre esse fenômeno. Então, a primeira afirmativa, assim, é muito cuidadosa com vocês. É um fenômeno complexo que, para superá-lo, precisa reconhecer que tem várias causas. Para cada causa, tem remédios diferentes
e que isso a gente só vai conseguir superar com planejamento. Não existe superação de problemas complexos sem método, sem planejamento. Não é só uma questão de vontade. Se fosse uma questão de vontade, seguramente quem tem muita vontade já teria enfrentado e superado esse problema. Então, superar problema significa a gente também planejar como é que a gente vai lidar com ele e vai superar. Pensando nisso, eu e a Abigail aqui nos conectamos um pouquinho antes do intervalo e a gente vai oferecer uma ferramenta para vocês, que é uma técnica, na verdade, tá? Não diria nem que ela é um método, ela é uma técnica, que se chama a técnica dos 5 porquês. Alguém aqui já usou essa técnica para planejamento? Já? Já, Amabile? Então, a técnica dos 5 porquês é assim. Você faz o porquê para uma pergunta inicial. E você vai continuar fazendo pergunta por quê até você chegar na causa raiz que este grupo que está fazendo a técnica alcança. Não significa que essa seja a única causa raiz. Talvez se eu perguntar para um grupo de usuários, a causa raiz vai ser outra. Se eu perguntar para um grupo de gestores, a causa raiz, ele alcance outra causa raiz. Mas para a gente fazer uso da técnica aqui e deixar como uma direção dessa oficina, que para o enfrentamento dessa questão, a gente precisa planejar essa mudança, ou seja, sair de um estágio de baixa mobilização e ir para o estágio de maior mobilização, tem trabalho. Isso não vai ser feito por mágica. E tampouco é só uma questão, é também uma questão de opção política, de escolha política, mas não só. É também, mas não só. Então, a gente vai convidar vocês a olhar e fazer o exercício dos 5 porquês. Eu vou contar a técnica, e a Abigail, e a gente vai passar as folhinhas, para vocês fazerem a paradinha aí, a técnica, e depois a gente vai dar um aporte, uma referência para vocês analisarem a causa raiz. É uma referência, tá? Para vocês começarem a minhocar um pouquinho sobre ela. Qual que é o rigor? Só falar uma questão, por que a gente está propondo fazer esse tipo de exercício, tá? Primeiro que vocês têm uma relativa diversidade aqui, tá certo? A gente percebeu, embora a maioria aqui já foi conselheiro ou mas tem pessoas que não estão nos conselhos, né? E que, portanto, têm condição de, olhando do ponto de vista onde está, né? Qual é o dilema, o desafio da participação hoje na cidade, tá bom? Então, nossa ideia é aproveitar a diversidade do grupo para olhar uma determinada questão que todo mundo fica repetindo o tempo inteiro, que é difícil, que é complicado, né? Mas isso a gente está falando há algum tempo já, tá? Os desafios de participação é uma discussão de bastante tempo, tá bom? A outra questão é que não esgota nesse público aqui, tá? Então, a gente vai fazer o exercício do ponto de vista, inclusive, de vivenciar a técnica, mas é desejável que a gente consiga dialogar numa amostra assim, maior, né? Por que as pessoas não estão participando? O que elas trazem como desafios da participação delas, tá? Porque quando a gente fala o outro não participa, a gente está partindo de uma concepção de que nós somos interessados, nós empenhamos muito, nós fazemos o que podemos para estar aqui, mas os outros não são como nós. Não são tão interessados, não é gente comprometida como nós. Então, há, em geral, um julgamento de valor da não participação do outro. A gente desconhece as razões da não participação, mas há um julgamento moral da não participação do outro. Porque legal mesmo é quem participa. Quem se esforça e está aqui, né? Então, a gente já parte desse princípio. Aí a gente cria uma lógica de participação como se fosse um clube. O clube dos interessados, o clube dos legais. E os outros são os não legais, né? Então, a participação é uma lógica, né, também para quem tem condições de participar. Porque se a gente for olhar, participação tem investimento. Tem investimento financeiro, estou vendo muita gente de uniforme aqui. Ou seja, está em horário de trabalho. Né? Então, tem outras condições para participar, tem um investimento intelectual para entender o que está no debate, tem um investimento emocional. Tem gente que, quando começa uma discussão num espaço de controle social,
a pessoa fala, ai, gente, olha, para mim não dá, sabe, eu não gosto de briga. As pessoas começam a discutir, toda reunião uma discussão, uma falação, eu não gosto, sabe, me sinto mal, não gosto disso, uma falação, né? Então tem um entendimento, inclusive, do processo, tem um investimento emocional. Discordar é um investimento emocional. Polemizar é um investimento emocional. Por quê? Porque a gente gosta de concordar. Quando a gente tem que discordar, a gente tem que fazer um raciocínio para construir um argumento e dialogar com o argumento do outro. É esforço isso. Muitas vezes a gente fala, ai, sabe o quê? Eu não concordei muito, mas eu preferi me calar. Ai, gente, achei melhor. Porque quando eu vi, estava todo mundo concordando. Eu falei, só eu vou falar contra? Ah, não vou falar, não. Eu me abstenho. Ou voto junto, mesmo sem entender direito. Né? Ou declaro meu voto, porque eu não entendi a discussão. Né? Então, é um esforço, tá certo? Então, primeiro vamos partir desse princípio, que participar não é fazer parte de um clube. Participar é criar condições para o maior número possível de pessoas interferirem em decisões que diz respeito à vida delas. Quando a gente não participa no cotidiano da vida em família, da vida nas instituições, da vida nos serviços que atendem a gente, é muito difícil a gente ter desejo de participar de um conselho de representantes que se encontra com determinada frequência e fala de coisas que eu, às vezes, fico até com medo de assinar meu nome ali, sabia? De tomar uma decisão que pode prejudicar a organização e depois eu ser cobrada. Eu não quero isso para mim, não. Eu ficar com esse peso, nem vou para lá. Né? Então, acho que a gente tem atenção para isso, tá? Então, só dizer que a gente está fazendo exercício com vocês, mas a gente quer apostar que não se esgota em vocês. Tá? Não se esgota em quem está aqui. É necessário a gente saber por que quem não está não participa. Nós vamos trabalhar com uma percepção de vocês. Mas a percepção de vocês é só um ponto de vista de alguém que está num dado lugar. Vocês têm o que a gente chama de lugar de fala, né? Então, vocês têm um lugar de fala. Mas isso não esgota a realidade, é uma parcialidade da análise. Tá? Então, tem isso em mente, que senão vira grandes verdades sobre quem não participa, né? De boa? Pelos risinhos, algumas pessoas se reconheceram aí nas cenas que a Abigail vai trazendo, né? Dá um medão, né? Então é isso, temos que considerar, né? O esforço. E é uma coisa muito que o Paulo Freire já dizia, né? Participar, a gente só aprende participando. Ninguém nasceu sabendo participar. A gente aprende a participar. E é um aprendizado que tem que ser em boa companhia, né? Mas ele é meio difícil, ele não é muito simples, né? Ele também é prazeroso, mas ele também é doloroso em alguns momentos, né? Então eu vou explicar a técnica, pode ir agora? Então, ó, ela é simples, mas ela exige um rigor, tá? Um só. Vocês vão ter uma afirmativa, perdão, uma pergunta. Desculpe. Vão ter 3 perguntas rodando, tá? Vocês vão estar em grupos diferentes. Ei, lasqueira, olha o braço. Olha o braço, tá curto. A idade está chegando. Vocês vão responder assim, ó. A primeira pergunta é, por que conselheiros não participam? É uma pergunta. Com porquê separado. Aí você vai responder assim, porque eles não querem. Você respondeu uma afirmativa. Aí a de baixo é, por que eles não querem? Porque eles são preguiçosos. Vou chutar o pau, tá? E por que eles são preguiçosos? Porque o conselho é muito longe. Por que o conselho é muito longe? Tá? Então, a pergunta de baixo tem sempre que ser pondo o porquê para aquela afirmação anterior. É a única regra. Tá? Então, não vale ficar expandindo, é de aprofundamento. O que era a resposta é a pergunta seguinte. Em geral, os humanos que testaram essa técnica, a gente já testou essa técnica na empresa quando a gente fazia planejamento da Vira e Mexe. Em geral, os humanos com 5 porquês chegam na causa raiz. Se vocês precisarem de algum mais porquê, gastem. Só não pode ficar viajando na maionese. Tem uma resposta, aí você faz o porquê para outra coisa. Não pode. O porquê tem que responder aquela afirmação anterior. Vocês vão ver que 5 vocês já vão ficar bem... Tá. Aí respondeu, ela vira a pergunta de novo, e sempre por quê? Por quê? Até a gente tentar chegar na causa raiz,
que aí a gente vai ver que tem várias pequenas causas e tem uma que é mais profunda. Tudo bem? É gostosinho de fazer e acho que vai abrindo um pouquinho mais a mente, como disse, vai abrindo um pouco mais a mente da gente para várias possibilidades de explicar e de enfrentar esse fenômeno que está pegando. Tudo bem? A Abigail vai fazer lá a divisão de grupos, que ela é melhor que eu. Quarteto é bom. Aí separa essa mulherada toda aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Ó, já começou a rir, ó, amiga. Separa, amiga, separa. Por que separar? Por que vocês estão juntas? Por que vocês estão juntas? Porque não conversam com outras pessoas. Tá? Não tem que ficar analisando cada resposta. É ripa. Respondeu, vai para a próxima. Respondeu, vai para a próxima. Senão vocês vão ficar viajando em cada hipótese. Tá? Vai indo. Fez a primeira resposta, pergunta para ela, e assim vai. Senão vocês ficam demais, sabe? Não pode. Dois grupos olhando para o mesmo público, tá? Então, a gente tem dois grupos, participação de conselheiros e conselheiras, temos dois grupos olhando para a participação de usuários e temos dois grupos olhando para a participação de trabalhadores. O pedido agora é vocês compartilharem os 5 porquês de vocês, tá? E das razões que colocaram. Não é para chegar num consenso, não precisa. A gente pode ter mais de uma causa, tá certo? E, em geral, temos, porque as questões complexas são multicausais, elas têm muitas causas, tá? Então, não tem problema vocês terem chegado num raciocínio que tem uma causa raiz diferente do outro. Mas é só vocês fazerem esse compartilhamento de elementos que foi orientando vocês a fazerem determinadas afirmativas sobre a participação, tá? Então, nós temos vermelho aqui, ó, Carla, meninas, juntem aqui, e os amarelos, juntem, acho que é melhor vir para cá, para ficar um pouquinho mais distante, né?